Hoje eu vou te dar 3 dicas imperdíveis para que você leve seu inglês para um outro nível. E quando isso, teacher? Logo depois da nossa maravilhosa vinheta. Olá, amigos do inglês! Professor José Luiz aqui trazendo para vocês essas 3 dicas muito bacanas para que a gente se prepare para o vídeo da semana que vem, onde sim a gente vai estabelecer para você um treinamento mínimo, um planejamento de estudos para que você pare com essa ideia de que eu não tenho tempo, eu não me organizo mesmo. No vídeo passado nós falamos da questão da importância do reposicionamento, ou seja, você tirar o inglês daquela última posição da sua lista de prioridades e trazer isso mais para o meio ou colocar mais isso no topo, porque sem você fazer isso não rola. Se você não assistiu esse vídeo anterior, dá uma corrida lá, assiste ele primeiro para depois você entender legal o que significa esse tal de reposicionamento. Ao falar em planejamento nesse vídeo, eu estou me referindo a um esquema típico de estudo onde você está numa escola de inglês, fazendo um curso regular de 2 ou 3 horas na semana, em que você tem um Student's Book, um livro-texto e um livro de exercício também. Teacher, mas eu estudo em casa, eu sou autodidata. Sem problema nenhum, essas dicas também são adaptáveis a essa sua situação. Então, para a gente sustentar esse programa de estudos que vem aí, a gente tem que pensar em 3 pilares fundamentais que eu elenquei aqui para que você comece isso com o pé direito. Pilares de sustentação desse seu estudo que vem aí. O primeiro desses pilares eu chamo de acompanhamento paralelo de estudos. Nada mais, nada menos do que o nosso famoso workbook ou homework. Amigo, não adianta você estribuchar do outro lado da câmera aí, mas eu não aguento fazer tarefa, não aguento fazer workbook. Esse processo de consolidação, ele é fundamental para o seu progresso no inglês. Não adianta, aluno ter essa maneira, de, eu quero falar inglês, quero falar. Você vai para a sala de aula, faz a sua aula muito bem feita, fala bastante, mas se você não chegar na sua casa e fizer esse acompanhamento paralelo, não sentar, não fizer esse processo reflexivo, aonde você escreva as suas ideias, não rola, você não vai ter um progresso otimizado. O segundo pilar eu chamo de preparação para a batalha, ou para a guerra, se você preferir. Teacher, mas o que é isso? Eu não estou indo para guerra nenhuma. Bom, a gente pode encarar que uma ida para uma aula futura, quando você chega numa aula de inglês, por exemplo, hoje é quarta-feira, você vai fazer aula hoje à noite. Se você não estiver devidamente preparado para isso que vai rolar, chances são que você esteja realmente numa guerra, porque você vai tentar abrir a boca, não vai saber o que falar. Então, esse preparação para a guerra consiste em que você analise o seu material didático, veja o que você utilizou, o que você estudou na aula anterior, ou até mesmo se utilize da ajuda do seu professor para que ele dê dicas para você, para que ele lhe informe previamente a respeito do próximo conteúdo, das próximas conversações, quais serão os tópicos que vocês vão utilizar em conversação na aula seguinte, para que você sim se prepare, pegue as estruturas que você aprendeu anteriormente e faça um mini sketch, um esquema básico aonde você escolha as estratégias que você vai utilizar. Teacher, ficou confuso, eu não entendi bulufas. Bom, então deixa eu te dar um exemplo prático. Vamos supor que você tenha estudado em aulas passadas uma estrutura, por exemplo, used to. Tá aqui, olha só no vídeo, used to plus verb. Essa estrutura se utiliza quando você fala de situações habituais no passado as quais você não utiliza, não faz mais. Então, por exemplo, I used to smoke significa que eu fumava no passado, fumei durante um tempo e não fumo mais, o que é verdade, viu, Bruninha? Graças a Deus. Essa estrutura, então, ela precisa ser trazida de volta por você, ela precisa ser um dos seus instrumentos para essa guerra, ou seja, a reflexão que você deve fazer é como eu posso utilizar essas estruturas que eu aprendi anteriormente, como é que no caso do nosso used to. Bom, o professor me deu a dica dizendo que na aula que vem a gente vai falar sobre memórias do passado, a gente vai falar de coisas, coincidentemente, que tenham a ver com used to. Então, quais são as respostas que eu já posso preparar previamente
para chegar nessa próxima aula turbinado para esses tópicos e ainda por cima utilizar essa estrutura anterior. E o terceiro pilar é aquilo que eu chamo de interação mental automática. Nome complicado, né, teacher? Mas não, é tão simples e pior. Pior não, melhor, né, Rafael? Você não vai precisar nem de tempo para utilizar essa estratégia. Oh, teacher, mas aí é muito legal, né? Não vou precisar de tempo nenhum. Sim e não, porque na verdade você vai utilizar essa estrutura mental quando você estiver em situações tão corriqueiras como você está a caminho do trabalho, está no seu carro, ou está no ônibus viajando para algum lugar, ou uma situação típica, por exemplo, de fila de banco. Você está na fila de banco esperando para entrar no banco, quando você vê várias pessoas fazendo ações diferenciadas. Você vê duas mulheres conversando, você vê que tem um cara agora entrando no banco, você olha através do vidro, você vê que tem um cara correndo na rua, e aí, coincidentemente, ou coincidência ou não, você acabou de estudar uma estrutura chamada Present Continuous, ou seja, você tem o verbo associado ao ing para falar de coisas que estão acontecendo no presente momento. Então, olha só, teacher, que legal, você vai utilizar essa estrutura de Present Perfect para você rodar, Present Continuous, para você rodar na sua mente. A Bruninha até fez uma cara ali de, tá? Não é Present Perfect, Present Continuous, para que você rode isso na sua mente. De que maneira? Exemplo prático agora para você não ficar confuso. I am talking to you now. Olha só, eu estou falando com você agora. I am talking to you. Que tal você utilizar essa mesma estrutura com ing para você praticar mentalmente, conversar, fazer um self-talk com você mesmo? Agora o cara está correndo na rua. He is running on the street. Duas mulheres em frente a mim aqui, eu estou na fila, mas elas estão conversando. Two women are talking. Um outro cara está na frente, lá na fila, lendo um livro. Que tal você lançar isso mentalmente? He is reading a book. Dessa maneira você pode abandonar esse besterol aí de conteúdo de celular, tira a sua cara do celular e vai se focar nessa mentalização, nessa rodagem de estruturas para que você pratique o inglês numa situação onde você não precisa de tempo dedicado. Concorda comigo? Se você gostou dessas 3 dicas, você vai nos fazer o grande favor, vai curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal para que você não perca as próximas dicas e compartilhar esse vídeo para quem você acredita que precise desses pilares de sustentação no aprendizado. Se liga aí no nosso próximo vídeo, vem aí o nosso planejamento mínimo e vejo vocês next!